Nosso Deus, ó Pai, que estás no céu, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, que Tu tens derramado nas nossas vidas. Pela Tua proteção, pelo Teu cuidado que tens tido conosco, Senhor. Ó Deus de amor, te peço agora que vai ao encontro de cada pessoa no seu lar, Senhor, dando paz, tranquilidade, Senhor, segurança, Senhor. A paz que só Tu podes dar, ó Pai. Senhor, nesse momento, abre as nossas mentes para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, continua conosco, nos protegendo, Senhor, e nos fortalecendo, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Leitura da Palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. Diz-nos assim a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras do Senhor. Amém. Nesse momento vamos entoar uma canção que diz que nós viemos até aqui para adorar o Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não sabereis o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento nós vamos entoar uma canção que diz que Cristo tem poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, não toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos.
e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Eu quero primeiramente falar da minha satisfação, da minha alegria em poder estar aqui mais uma vez, tendo esta oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor com a igreja, com os irmãos e irmãs, e também trazer aqui o abraço meu, de Elisângela, de Estevão, a todos vocês que fazem parte do Projeto Soter, todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs que compõem esta família Soter. Sendo assim, quero convidar os irmãos e irmãs para abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 5. E diz assim as Escrituras: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Bem, diante da leitura desse texto, a nossa meditação, o tema da nossa reflexão será: propague a mensagem do Evangelho. É possível perceber nesta segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo que suas palavras têm um tom de despedida ao seu filho na fé. Paulo estava ciente que os seus dias de vida estavam contados e que morreria por ordem de Roma, na época liderada por Nero. Na ocasião desta carta, ele estava preso, como podemos ver no primeiro capítulo desta carta, no versículo 8. Alguns teólogos e historiadores afirmam que a situação na época da carta era trágica. Havia feroz perseguição aos cristãos, heresias assolando igrejas, divisões internas. Há historiadores que sugerem ser possível até imaginar que seria o fim do Evangelho, o fim do cristianismo. Apesar de ser uma carta de despedida, no entanto, o objetivo dela é encorajar Timóteo, desafiá-lo para dar continuidade à obra de Paulo, isto é, de Cristo. Dessa forma, a missão de Timóteo seria multiplicar discípulos, fazendo com que a mensagem do Evangelho alcançasse muitas vidas e, consequentemente, pela ação do Espírito Santo, os ouvintes ou as ouvintes dessa mensagem tivessem suas mentes transformadas, tornando-se novas criaturas por meio da fé em Jesus, o Filho de Deus. E sabedor do compromisso e fidelidade com o reino de Deus e da dedicação ao ministério do jovem pastor Timóteo, Paulo estava convicto da continuidade do Evangelho de Jesus.
Ele estava seguro que, no que dependesse de Timóteo, a fé cristã teria continuidade e, portanto, ela seria transmitida de geração após geração. Nesse sentido, Paulo exorta, incentiva Timóteo a pregar. Ele declara: exorte solenemente, pregue a palavra. Ou seja, propague a todas as pessoas, transmita, torne conhecido em todos os lugares os princípios e valores do reino, isto é, a mensagem das boas novas. Jesus, a nossa esperança, pois Ele está vivo e breve voltará. E é esse também o incentivo, a exortação de Deus para nós, hoje, discípulos e discípulas de Jesus, que estamos inseridos neste contexto de pandemia. Propague o Evangelho, pois a mensagem desse Evangelho é relevante em todos os tempos, visto que o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele tem o poder de produzir esperança, tem o poder para modificar as nossas mentes e, consequentemente, também transformar a sociedade. Mas como isso pode ser feito? De que forma podemos propagar a palavra de Deus? E nós encontramos as orientações, os conselhos do apóstolo Paulo nesta carta a Timóteo. A primeira coisa, o primeiro ponto a ser destacado, o primeiro conselho, podemos assim dizer, de Paulo a Timóteo, é que esse evangelho deveria ser pregado, ou seja, de que forma esse evangelho pode ser pregado? Aproveitando as oportunidades. É o que nós podemos observar no que diz os versículos 2 e 3. Paulo estimula Timóteo a pregar a tempo e fora de tempo, no templo e nas casas, quando há interesse e quando o interesse precisa ser primeiramente criado, quando há aceitação ou quando não houver aceitação. A pregação deveria ser a ocupação de Timóteo, portanto, não apenas do púlpito, mas cada oportunidade e circunstância deveria ser um púlpito, fosse para uma congregação, fosse para muitas pessoas, fosse para uma única pessoa. Aos Colossenses, por exemplo, Paulo exortou de forma semelhante, dizendo o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como nos convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Sendo assim, irmãos e irmãs, estamos atentos às oportunidades? Estamos dispostos a aproveitar todas as oportunidades? Isso me faz lembrar, por exemplo, de um exemplo, de um testemunho contado pelo pastor Sam Tipt, que ele diz que quando certa vez ele estava no aeroporto aguardando o momento para seu embarque, e como ia demorar um pouco, ele então ficou caminhando por ali, tentando encontrar um local, tentando encontrar alguma cadeira, alguma poltrona para que pudesse sentar e assim aguardar de forma confortável o momento do seu embarque. Mas ao mesmo tempo ele ficou ali preocupado e pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que ele pudesse aproveitar aquela oportunidade, aquele tempo ali, para também compartilhar do Evangelho, falar de Jesus para alguém. E enquanto ele estava ali caminhando, procurando um local para sentar, todas as cadeiras, todas as poltronas estavam ali já todas completas, todas ocupadas, mas havia um rapaz que estava com a bolsa, com sua bolsa, sua mala em cima da cadeira. E o rapaz então retirou a cadeira, ou melhor, retirou a bolsa para que o pastor Sami pudesse sentar. E o pastor logo percebeu que aquele rapaz estava com um semblante meio triste, meio abatido, e ele, de forma ousada e crendo ali que na direção do Espírito Santo de Deus, ele então perguntou: rapaz, o senhor está bem? Tem algum problema? E o rapaz então, de imediato, começou a conversar com ele e começou a falar e começou a compartilhar da situação que ele estava passando, o problema que ele estava passando com o casamento dele, com a família,
e que estava prestes a ter uma separação, um divórcio, e ele foi abrindo o coração para o pastor Sami, e ali ele foi ouvindo, escutando muito atentamente as palavras daquele rapaz, e logo ele já começou a chorar, a se derramar em lágrimas, e o pastor então aproveitou aquele momento para transmitir para ele a palavra de Deus, né, as palavras de conforto, de consolo, de ânimo ao coração dele, e bem como desafiou, fez a ele o desafio de responder ao chamado de Jesus, responder à palavra de Deus, recebendo Jesus como Salvador. E o rapaz prontamente aceitou, e ele ali então orou juntamente com o pastor Sam, entregando a vida dele a Jesus. E passado algum tempo, depois de algum tempo, o rapaz seguiu em frente, e já com um semblante diferente, com um semblante de alegria, um semblante de paz no coração, e é claro, porque havia recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E é claro que nem sempre nós teremos as coisas serão da mesma forma conosco, mas o fato é que quando nós nos colocamos na disposição, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e colocamos a nossa vida e desejamos ser usados pelo Senhor, instrumentos do Senhor para falar do seu amor para outras pessoas, falar desse evangelho para outras pessoas, certamente o Senhor vai nos dar a oportunidade para isso. Certamente o Senhor nos dará o momento certo, as oportunidades para que assim possamos compartilhar e propagar e falar deste plano e do projeto do reino de Deus e do plano de Deus para a vida das pessoas. A segunda forma que podemos então propagar e pregar a palavra é falando a verdade com sabedoria, paciência e amor. É o que diz os versículos 3 e 4 desse texto. Infelizmente, a má conduta, os maus exemplos de algumas pessoas que se autodeclaram pastores, pastoras, bispas, apóstolos e etc., e a utilização das escrituras sagradas e da fé como produto de mercado, objeto de negócio, tem desgastado a imagem do protestantismo e do cristianismo, banalizando assim o evangelho e colocando-o em discreto. O apóstolo Paulo adverte a Timóteo que chegará o dia em que os homens, ou seja, as pessoas, decidirão não ouvir os ensinos verdadeiros e buscarão mestres que causem prazer a seus ouvidos com seus ensinos agradáveis, lisonjeiros e novos, e que lhes dirão precisamente as coisas fáceis e confortáveis que desejam ouvir. Na época de Timóteo, era tragicamente fácil encontrar tais mestres. Eram chamados sofistas, iam de cidade em cidade oferecendo ensinar qualquer coisa em troca de pagamento. Tudo isso nos mostra que a nossa realidade não é muito diferente daquela época. Assim como nos dias de Paulo e Timóteo, as pessoas têm mais interesse em palavras que ajudem a prosperar e ser feliz do que em palavras de confronto com a natureza pecaminosa do ser humano. Muitas pessoas têm buscado e têm feito uso da palavra de Deus como um livro de autoajuda. Há mais interesse em promessas divinas do que em obediência aos seus mandamentos. Definitivamente há mais interesse no que agrada aos sentimentos humanos do que naquilo que agrada a Deus. A ideia de relacionamento discipulador, a ideia de atrair pessoas a Cristo, não podem ser confundida com baratear o Evangelho, alterando-o para que se torne agradável àqueles que não creem. No entanto, irmãos, por outro lado, as verdades do Evangelho precisam ser ditas com amor e paciência, e não como um desabafo, como uma explosão de palavras carregadas de ódio ou vingança. A palavra paciência, segundo diz William Barclay, a palavra paciência no grego, que é macrotumia, descreve o espírito que nunca se irrita, nunca se zanga, nunca se cansa, nunca se desespera.
descreve o espírito que nunca perde a sua fé na natureza humana e nunca considera a ninguém perdido e sem possibilidade de salvação. Timóteo, portanto, não deveria pregar como que esperando a condenação dos ouvintes, mas com paciência e conhecimento, procurando corrigi-los ou corrigi-las e trazê-los ou trazê-las de volta a Deus. E a terceira forma para propagar o Evangelho, para propagar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é pelo serviço. Nós podemos ver isso no versículo 5. Timóteo deveria ser sóbrio, diz Paulo, disposto a suportar sofrimentos, cumprir plenamente o ministério. E ser sóbrio quer dizer ser moderado e ter domínio próprio, como um atleta que tem suas paixões, seus apetites e seus nervos sob controle. E no mundo desequilibrado e muitas vezes insano, o cristão deve ser esse diferencial, sendo moderado, estável, tendo domínio próprio. E domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Por isso, Timóteo deveria estar disposto não apenas a enfrentar provocações, ou melhor, não apenas a enfrentar provações com perseverança, mas também a combater a heresia com a pregação da palavra. Deveria ser um servo, e ser servo é ser útil às pessoas. Ser servo é ser útil à igreja da qual faz parte, é ser útil à sociedade em que estamos inseridos. A oportunidade que não deve perder não é o do lucro fácil, é a oportunidade de ser servidor a seu Deus, a sua igreja e a seus semelhantes. Tudo isso como forma de propagar, anunciar o Evangelho e o Reino de Deus. Pois o propósito ao anunciar o reino de Deus deve ser transmitir esperança e a transformação. O propósito deve ser a conversão do incrédulo e não a condenação. A exemplo de Jesus, devemos chorar quando alguém não se converte ao projeto do reino de Deus apresentado e vivido pelo Senhor Jesus. Jesus, ao ver Jerusalém, por exemplo, lamentou profundamente as consequências de sua rejeição. Sendo assim, irmãos e irmãs, temos procurado viver como servos, como servas, como forma de testemunhar e propagar o Evangelho, visando a conversão das pessoas e a participação delas no reino de Deus? Irmãos e irmãs, nunca é demais dizer que vivemos dias difíceis. Esse terrível vírus que afetou e tem afetado o nosso país e o mundo como um todo, nos desafia a refletir sobre o porquê da nossa existência, qual o nosso propósito de vida. E como cristãos, é claro, não dá para continuar vivendo como espectadores. Precisamos fazer valer, colocar em prática o nosso chamado. Eu, você, nós temos um chamado, uma vocação, um propósito de vida. Somos discípulos e discípulas de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. E a nossa vocação, o nosso propósito é fazer discípulos. Portanto, somos exortados solenemente: pregue a palavra, propague a mensagem do Evangelho. Como? Aproveitando as oportunidades, falando a verdade com sabedoria, paciência e amor, pelo serviço, sendo servos e servas de todos. Essa, portanto, é a nossa missão, geração após geração, até que todos ouçam. Sendo assim, qual tem sido a minha, a sua, a nossa participação nesse processo? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus nos torne capazes de sermos fiéis propagadores da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aproveitando as oportunidades, falando a verdade do Evangelho com sabedoria, paciência e amor, e sendo servos do Senhor, servindo a todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe
a você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja. Amém. Querido Deus e Pai, nesse momento nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, te agradecer por esse momento que estivemos juntos, ainda que distantes, mas na Tua presença, falando contigo, ouvindo a Tua palavra, cantando, te adorando. Pedimos ao Pai que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir, possa nos usar e nos instrumentalizar, para que sejamos, ó Pai, de fato, bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos ser anunciadores da Tua paz, possamos ser instrumentos para a transformação das vidas. Fica com cada uma das nossas famílias, fica, ó Deus querido, com a nossa cidade, o nosso país. Ó Deus, abençoe, ó Deus, todas as famílias do Soter e as famílias que têm relação conosco, ó Pai. E o Senhor esteja colocando a sua mão de poder, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no nome de qual nós oramos. Vamos nesse momento receber a bênção. Que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Caminhemos pela luz de Deus, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos.